Eu sou a Ângela, sou diretora de marketing e compras do Grupo Nichelle. Sou responsável por uma operação desde a hora de comprar o produto até a venda, né, que envolve o marketing. E fora da Nichelle, sou filha do seu Rosaldo, da dona Terezinha, sou mãe da Gabriela e do Francisco, meu marido Rodrigo, e acho que o meu maior legado é as crianças, é a educação, formar eles para a vida. E o meu hobby eu gosto muito de viajar, adoro fazer roteiros de viagens, organizar viagens no meu tempo de folga, nas minhas férias. E se eu não tô fazendo isso, eu gosto muito de cuidar da minha casa, gosto de detalhes, né, vários detalhes da minha casa. São muitas lembranças felizes aqui dentro da loja, mas da minha infância. Me lembro muito bem quando eu ia de manhã para a escola e à tarde eu vinha ajudar, no caso a minha mãe no caixa que trabalhava, ou em alguns dias estava a Maurícia também, eu ajudava ela. E aí eu fazia o dever da escola, eu fazia algumas atividades para a loja mesmo. E uma lembrança assim que eu acho que me marcou muito, né? Eu já era adolescente, né? Quando a loja comprou o primeiro computador. A loja parou. Então, assim, eu me lembro nitidamente, assim, colocando em cima daquela mesa, aquela escrivaninha, aquele computador gigante, né, aquele computador, e todo mundo em volta olhando, né, deslumbrados, né, que era um computador, era muito longe, né, das nossas vidas, né, das vidas das pessoas também. E depois o computador ligando também, então, assim, isso acho que me marcou muito, né, foi uma virada de chave também, dentro da empresa, né, de começar a operar via sistema, né. E uma coisa que eu me lembro muito também, na época era muito diferente o layout da loja, tudo que é hoje, né. No fundo da loja tinha um balcão, que é onde os vendedores atendiam os clientes, né, e lá tinha uma pequena sala, uma pequena cozinha que fazia um café. Então vinha aquele cheiro do café no final da tarde, né? E eu era criança, adolescente, né? Não era normal, né? Tomar um café preto, né? E desde aí eu venho tomando e até hoje tenho essa minha rotina aí de tomar. E o final, eu sempre tomo um café de manhã aqui na empresa, o café preto, né? E no meio da tarde, 4, 5 horas, eu repito esse café, que é uma lembrança, né? Que como eu estava à tarde na loja, eu segui essa rotina, né? É um privilégio trabalhar todos os dias ao lado do pai, principalmente com a idade dele, 75 anos. Ele ensina muita gente, né? Todos os dias ele ensina algo que aconteceu no passado e está acontecendo no presente. Então esse conhecimento dele, né? De tudo, né? Dessa trajetória dos 50 anos, ele passa isso pra gente, ele passa também uma confiança que a gente faz, em que caminho a gente está tomando o rumo da empresa. Mas não é porque ele é pai que é fácil, né? Pelo contrário, a cobrança é muito maior, a cobrança é maior sem dia e sem horário também para tudo que está acontecendo dentro da empresa. Eu contava troco e atendia alguns clientes também, aí fui crescendo, aí eu assumi mais tarde o financeiro, então eu trabalhei vários anos dentro do financeiro e em 2013 teve uma virada de chave, que foi quando eu assumi o compras, tá? Então eu vim para o comercial, eu comecei a trabalhar diretamente com o seu Rosaldo e o Cristiano e aos poucos eu fui assumindo o marketing. E quando eu percebi, quando a Nichelle começou a crescer, quando a Nichelle começou a ganhar prêmios renomeados no ramo de materiais de construção, e também ser convidados de feiras nacionais, internacionais. Então aqui tem uma coleção minha de todos esses anos aí, que é um prestígio para empresas ir nesses eventos, né? Tanto de indústria quanto multifeiras. O seu Rosaldo, acredito que ele seja o nosso maior combustível aqui dentro, então assim, todos os dias ele ensina algo diferente para nós, traz uma história que aconteceu no passado, ou até achar uma solução para alguma coisa atual. Então, para mim, assim, é um privilégio de trabalhar não só com o pai, né, do lado todos os dias, com saúde principalmente, mas também trabalho com os meus irmãos, trabalho com meus primos. E eu acho que o principal da nossa família é o respeito que cada um tem, em questão de cargos mesmo, né? Cada um assumiu uma área aqui
E isso, para mim, acho que o respeito, né, do dia a dia mesmo, né, de confiança também, se a Ângela falou, tá falado, se o Cristiano falou, tá falado. Então isso, para mim, é muito importante, isso dentro da empresa. Valores e a cultura da nossa empresa, para mim, tanto na vida pessoal quanto na profissional, é excelência, simplicidade e inovação. Essas 3 palavras são muito importantes para o nosso dia a dia, né? Porque as coisas vão mudando e a empresa tem que acompanhar. Não é porque a empresa tem 50 anos que ela sempre vai ser igual, não, pelo contrário. Ela sempre tem que estar renovando e o cliente tem que sentir isso, né? Então isso é um cuidado que a gente tem, que é sempre deixar as lojas bem arrumadas, sempre reformando, sempre fazer algo diferente, que a hora que o cliente chega nessas lojas ele vê, mudou, né? Então as coisas estão mudando, a nossa vida está mudando e a Nichelle está mudando também. Um grande exemplo, que isso a vida toda a gente viu e vê ainda, né? Que era tanto o seu Jamir quanto o seu Rosaldo, entrava dentro das lojas, ia cumprimentando os funcionários, ia cumprimentando os clientes, puxando papo. Então isso acho que é algo diferenciado aqui dentro, que isso a gente sempre transmite, né, para o funcionário em questão do cliente, né? Então assim, hoje o cliente entra dentro da loja, tem um tapete vermelho que é algo que o seu Rosaldo sempre falou pra gente, do cliente entrar e se sentir protagonista dentro da nossa empresa, né? Dele vir aqui realizar um sonho de comprar, de reformar, de construir. Então é algo assim que até hoje a gente tem esse legado, essa essência, né, de questão de passar isso, que a gente cresceu, é uma empresa grande, mas ao mesmo tempo é uma empresa que cuida de pessoas, que cuida da família, que está no dia a dia, na operação, que cuida de detalhes, né? Então eu acho que isso para mim é o fundamental dentro da empresa. Eu atendo indústrias, fornecedores, representantes, gerentes, diretores, e quando sirvo chá, tem a brincadeira do chá do desconto. Então assim, então quando está numa negociação, né, e aquela negociação não sai do lugar, toma o chá do desconto aqui que vai melhorar. Então como eu fiquei um ano e 8 meses fora, o chá morreu. Aí quando eu voltei, o chá voltou. Então isso eu escuto. Hoje mesmo fui atender um fornecedor e tinha café. Daí ele falou, hoje não tem o chá do desconto? Porque é um fornecedor antigo. E tenho vários representantes, gerentes, que eu era pequena e hoje eles estão até hoje. Então tem representante de 30, 40 anos, né, que atende ainda a gente, né? Então é gratificante você escutar essas lembranças, essas indústrias, essas pessoas falando do pai também, falando do seu Jamir, que lembram quando a empresa era só uma portinha, que era aqui na esquina aqui dessa loja que é a matriz. Então isso assim, isso é um prazer assim, que eu escuto, né, de várias pessoas, de vários segmentos de indústrias também, e são histórias lindas, que era o pai que atendia, a mãe no caixa, já fazia o pagamento na hora, daí na hora de receber mercadoria era o pai que estava recebendo a mercadoria, na hora de entregar para o cliente era o pai que estava entregando a mercadoria. Então isso são várias histórias, né, inúmeras histórias que a gente tem falando do passado, né, que é importante para a empresa, né. Eu escuto diariamente histórias dentro da nossa empresa, pessoas, colaboradores que compraram uma casa, ou trocaram de carro, ou que fez uma faculdade, ou até mesmo está formando um filho. Então isso, quando a gente escuta, aí a gente vê que a gente está no caminho certo dentro da empresa, porque a gente é uma grande família aqui dentro, né? Então a gente passa muito mais tempo dentro da empresa do que em casa, e quando você tem escuta isso, né, aí a gente vê que vale a pena, tudo vale a pena, né, todo esse trabalho interno é gratificante. Se fosse para mandar um recado para a Ângela do passado, seria que ela aproveitasse todas as oportunidades, principalmente ao lado do seu Rosaldo, com todo o conhecimento
dele dentro da empresa. E também assim de não perder nenhuma oportunidade, né? Não perder nenhum minuto dentro da empresa, aprender outras funções, outros setores dentro da empresa, e sempre com simplicidade, que algo que a família construiu lá no passado e que está até hoje. Uma mensagem que eu deixaria para o futuro é que a Nichelle, ela é feita de pessoas. Então, as próximas gerações, os próximos colaboradores que entrarem, para continuar com essa essência que a Nichelle plantou lá desde o comecinho, a simplicidade, a honestidade, credibilidade, uma frase que eu sempre escuto aqui dentro da empresa: o que o cliente compra, a gente entrega, que isso para os próximos anos, próximas décadas, que continue esse nosso legado, esses valores dentro da empresa, a lembrança de que tudo valeu a pena na minha trajetória. Quando eu era criança, eu me lembro de uma cena, o pai numa mesa, como essa que eu estou, né? Uma mesa de trabalho, fazendo contas, uma calculadora, né? E a minha mãe atrás. A maior lembrança minha é a união dos meus pais. Então, assim, a minha mãe sempre dando força, sempre tá junto, sempre esteve junto, nas horas boas, nas horas ruins. E isso eu acho que hoje o Seu Rosaldo porque a mãe estava atrás, né? Que a minha mãe estava atrás dele, né? Falando assim, ó, ele trabalhando, ela trabalhando, ela cuidando da casa, ela cuidando da gente. Isso eu sinto hoje dentro da minha casa. Então, assim, hoje eu tenho um apoio muito grande do meu marido, muito grande das crianças, né? Porque a nossa rotina é muito pesada. Nosso dia a dia é sempre voltado para a loja, né? De segunda a segunda. Mesmo que eu estou de folga, eu também estou de olho no celular, cuidando da loja, o que está acontecendo, como é que está a venda. O importante, né, de aquilo que eu vi lá quando era criança, hoje acontece comigo. Anos atrás, a gente nem pensava nos 50 anos, né? Então, e o tempo foi passando e a data chegou. Então, o ano de 2026 é um ano muito importante para a nossa empresa, a comemoração dos 50 anos. E pensando nos 50 anos, a gente já começa a pensar, a imaginar como é que a Nichelle vai ser daqui 10, 20, mais 50 anos, aonde que a gente vai estar. Então, assim, sempre pensando em não perder a nossa essência dentro da empresa, pensando, né, como melhorar, como atender melhor o cliente, nossos colaboradores, aonde a gente vai estar daqui a alguns anos, né? Então, acho que isso é um propósito que dentro da empresa, que sempre lembrando das nossas raízes, da onde a gente veio, de onde o pai veio, de onde o seu Jamir veio. Então isso é isso que eu espero, assim, que aonde, indiferente aonde a Nichelle vai estar, sempre nunca perder a essência que foi construída em todos esses 50 anos.